Meu pai acreditou nas mentiras da minha meia-irmã que destruíram meu nome e me expulsou sem dizer uma palavra. Agora ele implorou, mas eu dei a ele exatamente o que ele mereceu. Tudo isso começou quando eu tinha 17 anos e eu não fazia ideia de que uma viagem em família basicamente arruinaria minha vida. Parece dramático, mas confie em mim, não é uma daquelas situações em que é só uma rivalidadezinha entre irmãos. Esse foi o momento em que meu relacionamento com minha família começou a desmoronar graças à minha meia-irmã Leia. Ela tinha 14 anos na época e nós nunca fomos realmente próximos. Não diria que nos odiávamos antes, mas simplesmente não tínhamos química, sabe? Então estamos nessa viagem de família para um resort de praia. Era para ser uma daquelas férias relaxantes e agradáveis, exceto pelo fato de que eu fui forçada a dividir um quarto com a Leia. Eu não tive escolha e não estava nem um pouco animada com isso. Eu estava muito enganada. Lia tinha essa atitude como se fosse melhor que todo mundo, talvez fosse porque ela era a caçula da família ou talvez ela fosse assim mesmo, mas de qualquer forma, ela sempre foi a queridinha aos olhos do meu pai e da minha madrasta. Enquanto isso, eu só estava lá, não exatamente a ovelha negra, mas como a ovelha esquecida. Eles não me odiavam, mas também não se importavam de verdade. Você conhece esse tipo? Enfim, depois de alguns dias fingindo civilidade, Lia e eu tivemos uma briga enorme. Nem lembro como começou, provavelmente foi algo idiota, tipo eu pegar a escova de cabelo dela sem pedir ou ela ficar horas no banheiro, mas a coisa ficou feia rápido. Antes que eu percebesse, estávamos gritando uma com a outra e ela me jogou um travesseiro, como uma criança de 10 anos tendo um chilique. Depois disso, ela simplesmente me ignorou totalmente. Pelo resto da viagem, Leia não me disse uma palavra, nada de bom dia, nada de me passa o protetor solar, nada. Ela literalmente agiu como se eu não existisse e honestamente, eu estava de boa com isso. Achei ótimo, não precisava lidar com ela, mas o silêncio não acabou quando voltamos para casa. Ela continuou me ignorando, fingindo totalmente que eu não estava ali. No começo era só meio estranho. Pensei que uma hora ela ia superar, quero dizer, ela tem 14 anos, né? Não pode ficar brava para sempre. Errado de novo. As coisas começaram a ficar realmente estranhas quando ela começou a espalhar boatos sobre mim. Eu não sabia na época, mas aparentemente Léa estava dizendo para nossa madrasta e meu pai que eu era, veja só, uma viciada em drogas e uma prostituta. É, você leu certo. Ela disse que eu vendia meu corpo por dinheiro e que eu era viciada em drogas. E sabe o pior de tudo? Eles acreditaram nela. Eu só fui descobrir meses depois, mas aí o estrago já estava feito. Leia tinha convencido eles de que eu era totalmente uma perdida e meu pai e minha madrasta começaram a me tratar diferente. Eles não falavam nada diretamente, mas dava para perceber pelo jeito que agiam, eles estavam distantes, frios, julgadores. Meu pai mal olhava para mim e minha madrasta começou a me vigiar feito uma águia toda vez que eu saía de casa. No começo, eu não fazia ideia do porquê daquele comportamento, eu não estava fazendo nada de errado. Sim, eu tinha fumado maconha algumas vezes em festas, mas não era como se eu fosse uma viciada, e eu tinha saído em alguns encontros, ok. Mas eu não fazia nada nem remotamente perto do que a Leia estava dizendo. Mas não importava o quanto eu tentasse agir normalmente, meus pais estavam convencidos de que eu era essa adolescente terrível e rebelde. Tudo chegou ao auge numa noite quando meu pai me confrontou. Eu estava só sentada no meu quarto, cuidando da minha vida, quando ele entrou de repente e começou a gritar comigo sobre como eu estava destruindo a família e como eu precisava colocar minha vida nos trilhos.
Eu não fazia ideia do que ele estava falando, então perguntei e foi aí que ele soltou a bomba. Ele disse que Leia tinha confessado ter me visto saindo escondida à noite, encontrando caras aleatórios e usando drogas. Minha primeira reação foi rir porque parecia ridículo demais. Ele estava falando sério? Mas ele não estava rindo, estava totalmente sério e quanto mais bravo ele ficava, mais eu percebia que não era só um mal-entendido, ele realmente acreditava nela. Tentei me defender, tentei dizer que não era verdade, que Leia estava mentindo, mas ele não queria ouvir. Ele disse que eu estava desrespeitando a família e que eu precisava me endireitar ou seria expulsa. Foi aí que percebi que não importava o que eu dissesse, ele nunca iria acreditar em mim. Lia tinha envenenado a cabeça deles contra mim e eu não podia fazer nada para consertar. As coisas só pioraram depois disso. Minha madrasta começou a me tratar como se eu fosse criminosa. Ela vasculhava minhas coisas quando eu não estava em casa, procurando drogas ou provas do que quer que Leia tivesse dito. Eu me sentia vigiada 24 horas por dia e isso me deixava paranoica toda vez que chegava em casa. Ficava me perguntando se aquele era o dia em que finalmente iam me expulsar. Leia, por outro lado, agia como se nada estivesse errado. Continuava me ignorando, mas de vez em quando eu a flagrava dando um sorriso de canto como se estivesse orgulhosa do que tinha feito. Eu não conseguia acreditar, eu não fazia ideia do porquê ela estava fazendo isso comigo, mas eu sabia uma coisa, eu não podia confiar nela. Não demorou muito até eu começar a entrar em parafuso. Digo, como não iria? Minha família inteira achava que eu era uma degenerada e eu não tinha ninguém do meu lado. Comecei a me isolar, ficava no meu quarto o máximo possível, tentando evitar meu pai e minha madrasta. Eu não tinha muitos amigos na época, então realmente não tinha ninguém para conversar sobre o que estava acontecendo. Me sentia completamente sozinha. Olhando para trás, eu deveria ter saído de casa antes. Deveria ter feito as malas e caído fora dali, mas eu estava com medo, não tinha para onde ir e ainda estava na escola, tentando terminar o último ano. Então fiquei, esperando que de algum jeito as coisas melhorassem, mas não melhoraram, só pioraram. Depois que Leia começou com aquele boato de que eu era prostituta e viciada, tudo desandou. Não bastava meus pais terem basicamente virado as costas para mim, eles acreditaram nela sem nem questionar. Meu pai, que eu achei que pelo menos fosse me perguntar o que estava acontecendo, nem tentou, foi direto para o sermão, toda a chance que tinha falava que eu ia arruinar minha vida e que eu era uma decepção. Tentei de tudo, tentei sentar com eles, explicar que Leia estava mentindo, que nada daquilo era verdade, mas não importava o que eu dissesse, eles não escutavam. Minha madrasta ainda disse, por que a Leia mentiria? O que ela ganharia com isso? E aí eu já não tinha resposta. Eu não sabia por que Leia fazia isso, só sabia que ela estava arruinando minha vida por motivos que eu não conseguia entender. O mais estranho é que Leia não parava de sorrir de canto toda vez que passava por mim. Era como se ela gostasse de ver meu sofrimento. Ela sabia que tinha meus pais na palma da mão e usava isso. Não sei como ou quando começou, mas ela sabia exatamente como manipulá-los e quanto mais eu tentava me defender, mais eles se convenciam de que eu era o problema. Chegou num ponto em que eu simplesmente parei de falar, tipo, qual era o sentido? Eles não iam acreditar em mim, então por que insistir em me explicar? Eu chegava da escola, ia direto pro quarto e tentava não cruzar o caminho deles. Comecei a me sentir uma estranha na própria casa e honestamente nem sabia se queria continuar ali, mas com 17 anos, para onde eu iria? Não tinha amigos para ficar e não tinha dinheiro guardado porque meu pai tirava uma parte do meu salário de meio período para pagar despesas de casa. Aí veio o ponto de ruptura.
Numa noite, cheguei mais tarde que o normal porque fiquei na escola terminando um projeto. Assim que entrei, meu pai estava lá me esperando com cara de quem ia explodir. Sem nem me deixar falar uma palavra, ele começou a gritar: Onde você estava? O que você acha que está fazendo, andando escondida desse jeito? Eu fiquei confusa, totalmente pega de surpresa. Falei que estava trabalhando num projeto escolar, mas ele não acreditou. Fez aquele discurso inteiro de que sabia que eu estava mentindo e que Leia tinha dito que me viu saindo escondida com um cara mais cedo. Foi aí que eu perdi a paciência. Quantas mentiras mais ela ia inventar, quanto mais estrago ela podia fazer antes que eles finalmente enxergassem a verdade. Gritei de volta. Disse que Leia estava mentindo, que ela inventava tudo só para me ferrar, mas meu pai não queria saber. Ele chegou bem perto de mim e pela primeira vez eu realmente achei que ele fosse me bater, os punhos cerrados, tremendo de raiva, como se estivesse prestes a perder o controle. Nem lembro o que disse depois, mas o que quer que fosse, fez ele explodir. Ele levantou a mão como se fosse me bater, mas ao invés disso bateu com força no balcão da cozinha. Achei que tinha quebrado alguma coisa. Sai da minha casa, ele disse com a voz tão baixa e calma que dava mais medo do que quando gritava. Não consigo nem olhar para você, você é uma vergonha. Fiquei parada uns segundos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele estava realmente me expulsando assim por causa de um monte de mentiras? Subi correndo, peguei algumas coisas e saí sem dizer nada para Leia. Eu não conseguia olhar para ela, não ia dar a ela essa satisfação. Tudo que eu conseguia pensar era como essa garota, essa menina de 14 anos, tinha virado minha vida do avesso e eu não podia fazer nada. Acabei ficando na casa de uma amiga por uns dias. Ela não sabia toda a história, mas sabia o suficiente para me deixar ficar um tempo enquanto eu resolvia as coisas. Meu pai não ligou, minha madrasta não ligou e Leia, claro, nem sinal. Era como se eles tivessem me apagado das vidas deles da noite pro dia. Acabei achando um apartamento ruim com o pouco dinheiro que tinha e por um tempo nem pensava na minha família. Eu só tentava sobreviver. Não foi fácil, mas pelo menos estava longe daquela casa. Não precisava mais lidar com acusações nem com o sorriso de vitória da Leia. Por alguns meses tudo ficou em silêncio. Não tive notícias dos meus pais. Honestamente, parte de mim esperava que depois de um tempo eles percebessem que estavam errados, que Leia tinha mentido e viessem pedir desculpa, mas não, nada. Aí do nada recebi uma mensagem do ex-namorado da Lia. Eu nem pensava na Lia fazia tempo. Por que pensaria? Ela não fazia parte da minha vida e eu estava mais feliz assim. Então, quando esse cara me mandou mensagem, eu nem sabia o que esperar, mas o que ele me contou mudou tudo. Aparentemente Leia tinha ficado bêbada uma noite, muito bêbada, e no meio de uma briga com o namorado ela simplesmente contou tudo, admitiu que tinha mentido sobre mim anos atrás, não eram mentirinhas. Ela confessou que inventou toda aquela história de eu ser prostituta e viciada porque tinha ciúmes de mim. E veja só, ela tinha ciúmes porque achava que eu estava recebendo atenção demais dos garotos. Fiquei olhando para o celular tentando processar o que tinha acabado de ler. Minha mente rodava. Todo aquele tempo, todos aqueles anos da minha vida destruídos, minha família me tratando como lixo, tudo porque Leia tinha inveja de uma bobagem adolescente. Eu nem sabia o que sentir, parte de mim queria rir de tão absurdo, mas no fundo eu estava era com raiva, muita raiva mesmo. Pensei em todas as vezes que tentei me defender, todas as vezes que implorei para meu pai e minha madrasta acreditarem em mim, todas as noites que chorei no quarto sentindo que minha família inteira tinha virado as costas para mim por algo que eu nem fiz. E por quê? Porque Leia não aguentava me ver recebendo atenção, era surreal. Então agora eu tinha essa confissão, eu tinha a prova de que Leia mentiu o tempo todo,
O ex dela até disse que me apoiaria se eu quisesse confrontar ela ou contar para meus pais, mas honestamente eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria correr direto para a casa do meu pai e esfregar isso na cara deles. Tipo, tá vendo? Eu não estava mentindo, mas outra parte só estava cansada, cansada de tudo, cansada de tentar fazer eles enxergarem a verdade quando claramente eles não se importavam o suficiente para perceber por conta própria. Pensei nisso por alguns dias tentando decidir o que fazer. No fim, não confrontei Leia, não contei para meus pais, não fiz nada. O que isso mudaria? Ok, eu podia mostrar a prova e talvez eles pedissem desculpas, mas isso compensaria tudo o que fizeram comigo? Devolveria os anos que perdi? A resposta era não. Então deixei pra lá, bloqueei o número do ex-namorado da Leia, apaguei a mensagem e segui em frente, ou pelo menos tentei. A verdade é que mesmo sem fazer nada com a confissão, aquilo ainda pesava em mim. Era como um enorme assunto inacabado que eu não conseguia esquecer. Toda vez que achava que tinha superado, algo me lembrava da família e a raiva voltava com tudo. É difícil explicar, mas parecia que ainda tinha uma parte de mim querendo justiça, mesmo sabendo que nunca teria. Nessa época, comecei a construir uma vida nova. Consegui um emprego decente, um apartamento que não era lá essas coisas, mas era meu, e conheci alguém. O nome dele era Kyle e ele era tudo o que eu precisava: gentil, compreensivo e o mais importante, sem nenhuma daquelas bagagens familiares. Pela primeira vez em muito tempo eu sentia que tinha algo bom na vida. Kyle sabia sobre minha situação familiar, não contei tudo, mas ele sabia o suficiente para entender por que eu não era próxima deles. Ele não me pressionava para falar disso e eu gostava disso. Ele entendia que eu queria seguir em frente e ficava feliz em fazer parte disso. Estávamos juntos havia cerca de um ano quando aconteceu toda essa coisa da confissão da Leia e Kyle foi meu porto seguro em tudo, mas mesmo com o apoio dele eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava sem resolução. Meus pais não tinham entrado em contato desde que saí de casa, nem uma vez, nem ligações, nem mensagens, nada. E por mais que eu quisesse fingir que não me importava, eu me importava. Odiava me importar, mas não conseguia evitar, eram minha família. E mesmo depois de tudo o que fizeram eu ainda queria algum tipo de encerramento, só não sabia como conseguir isso. Aí do nada meu pai me ligou. No começo nem reconheci o número, fazia tanto tempo que não ouvia falar dele. Quando atendi houve um silêncio estranho do outro lado, como se ele não soubesse o que dizer. Por fim, ele pigarreou e disse: "Precisamos conversar." Se fosse há alguns anos eu teria pulado na hora para ter essa conversa, estaria pronta para jogar tudo na cara e exigir um pedido de desculpas, mas agora eu não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mas a curiosidade falou mais alto, então aceitei encontrá-lo para um café. Quando nos vimos, parecia encontrar um estranho. Meu pai parecia mais velho, mais cansado do que eu lembrava e havia uma tensão estranha entre nós que deixava tudo ainda mais esquisito. Falamos de coisas banais um tempo, nada importante. Só colocando o papo em dia até que ele foi direto ao assunto. Disse que Leia tinha confessado para ele. Ela contou tudo sobre as mentiras, o ciúme, tudo, e de repente toda a raiva que eu vinha guardando voltou. Ele disse que sentia muito, disse que não conseguia acreditar que tinha sido tão cego, que se arrependia de tudo e que queria ter me escutado. Mas olha só, eu não me senti melhor ouvindo isso. Um pedido de desculpas não ia consertar o que ele fez. Não ia compensar o fato de ele ter me abandonado quando eu mais precisava, e por mais que ele quisesse reparar as coisas eu sabia que era tarde demais. Disse a ele que agradecia o pedido de desculpas, mas não tinha certeza se algum dia poderia perdoá-lo, e sabe de uma coisa? Ele nem discutiu,
só balançou a cabeça como quem sabia que me perdeu e ficamos ali em silêncio um tempo. Quando finalmente nos despedimos parecia definitivo, como se ambos soubéssemos que era a última vez que conversaríamos e foi isso, sem grande confronto, sem reencontro dramático, só um adeus silencioso. Pulando alguns anos, finalmente as coisas começaram a dar certo para mim. Eu tinha superado toda a bagunça da família, ou pelo menos achava que sim, estava noiva do Kyle, planejando o casamento, tudo deveria estar perfeito, né? Mas claro, nunca é tão fácil quando se trata de família. Decidi bem cedo que não convidaria Leia para o casamento, depois de tudo que ela me fez passar, por que eu faria isso? Não queria essa negatividade perto de mim num dia tão importante. Kyle concordou e foi um alívio saber que não teria que lidar com as manipulações da Leia de novo, então estávamos enviando convites, fazendo planos. Tudo indo bem até decidir convidar meu pai e minha madrasta porque apesar de toda a dor do passado parte de mim queria eles ali. Eles tinham pedido desculpas e eu acho que uma partezinha de mim ainda tinha esperança de que talvez pudéssemos ser uma família de novo. Mas claro, nada na minha família acontece conforme o planejado. Começou com um telefonema do meu pai. Lembro de ver o nome dele no visor e sentir um misto de empolgação e medo. Achei que ele ia falar sobre o casamento, talvez quisesse ajudar ou sei lá. Acho que ainda tinha esperança de termos um relacionamento normal. Doce ilusão. Oi, ele disse, a voz estranhamente tensa como se tentasse demais soar casual. Precisamos falar sobre o casamento. Imediatamente senti um aperto no estômago, dava para perceber que tinha algo errado, mas tentei bancar a tranquila. O que foi? Houve uma longa pausa do outro lado e ouvi ele respirar fundo. Foi quando percebi que o que viesse a seguir não seria bom. Lia está perguntando por que não recebeu o convite, ele disse. Literalmente senti meu corpo inteiro ficar tenso. Claro que era sobre Lia, sempre era sobre Lia. Ela não está convidada, respondi tentando manter a voz firme. Não quero ela no meu casamento, pai. Foi aí que ele jogou a bomba. Se Lia não for convidada, eu também não vou. Fiquei um tempo sem reação, atordoada, não conseguia acreditar no que ouvia. Meu pai estava me dando um ultimato. Ou eu convidava a irmã que destruiu minha vida ou ele não iria. Não consegui nem achar palavras na hora. Como isso era justo? Eu entendo que ele não queria escolher entre as filhas, mas Leia não era só uma irmã com quem tive um desentendimento. Ela literalmente arruinou toda a minha relação com a família e ele esperava que eu perdoasse e tivesse ela no meu casamento. De jeito nenhum. Você tá falando sério agora? Consegui dizer finalmente. Dava para sentir minha voz tremendo, não de tristeza, mas de pura raiva. Você tem que entender, ele disse, calmo demais para alguém que tinha acabado de fazer uma exigência dessas. Leia está mesmo arrependida, ela está tentando consertar as coisas. Foi aí que eu explodi. Tentar consertar? Você só pode estar brincando. Ela acabou com minha vida, pai, mentiu dizendo que eu era prostituta e viciada e você acreditou nela. Agora quer que eu convide ela para o meu casamento como se nada tivesse acontecido. Ele tentou me acalmar falando sobre como família tem que ficar unida e como Leia mudou, mas eu não queria saber, eu estava tão brava que nem enxergava direito. Não era só sobre Leia agora, era sobre meu pai, mais uma vez, escolhendo ela em vez de mim. Não importava o que ela fizesse, ela continuava sendo a queridinha e eu que tinha que ceder sempre. Finalmente disse: se você não pode ir ao meu casamento sem ela, então nem se dê o trabalho de ir. Desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Eu tremia tentando segurar as lágrimas porque, por mais brava que estivesse, ainda doía. Eu realmente achei que depois de tudo poderíamos ter um relacionamento decente,
mas ali estava eu de novo, de fora, e Léia recebendo toda a consideração, parecia que nada tinha mudado. Quando contei para o Kyle o que aconteceu, ele ficou furioso. Disse que não acreditava que meu pai me colocasse nessa situação e que eu não devia nada a Léia. Você merece coisa melhor que isso, ele repetia. E honestamente ele estava certo. Eu merecia melhor. Não merecia ter meu próprio casamento virando drama de família porque meu pai não sabia lidar com a ideia de escolher lados. Nos dias seguintes recebi um monte de mensagens da minha madrasta, todas dizendo a mesma coisa. Pense bem, Léia é família. Ela está arrependida, blá blá blá. Ignorei todas, não ia voltar atrás. Esse era meu casamento e não ia deixar Léia estragar igual estragou todo o resto. Mas algumas semanas depois meu pai apareceu no meu apartamento. Não estava esperando e quando abri a porta quase bati na cara dele, mas ele estava tão cansado, parecia que não dormia há dias e parte de mim quis ouvir o que ele tinha a dizer. Não vim brigar, ele disse assim que abri a porta, só quero conversar. Deixei ele entrar, sentamos um minuto, nenhum dos dois disse nada, o silêncio era tão pesado que dava para cortar com uma faca. Finalmente ele falou, eu sei que cometi erros, disse olhando para as próprias mãos como se não conseguisse me encarar, mas estou tentando consertar as coisas, não quero te perder. Não respondi, estava brava demais para confiar na minha própria voz. Eu sei que a Léia te machucou, ele continuou, eu sei disso, e não estou te pedindo para perdoá-la, mas ela ainda é minha filha, não posso simplesmente cortar relações. Eu sentia vontade de gritar, porque era sempre sobre Léia. Porque ele não via que eu era quem tinha sido machucada, eu era quem merecia o apoio dele. Não estou pedindo para você cortar relações, pai, disse finalmente, só quero que me escolha uma vez. Passei a vida toda sendo segunda opção e se você não consegue aparecer no dia mais importante da minha vida sem levar ela junto, então talvez você nem mereça estar lá. Ele não disse mais nada, só balançou a cabeça, levantou e foi embora. E foi isso, ele não foi ao meu casamento, nem minha madrasta, Léia, óbvio, não foi convidada. E honestamente, doeu muito. Mas ao mesmo tempo foi como se pela primeira vez na vida eu realmente tivesse me imposto. O dia do casamento veio e passou, e deixa eu te falar, foi o melhor dia da minha vida, mesmo sem meu pai e minha madrasta ali, eu não achei que me sentiria assim, de verdade, achei que a ausência deles deixaria tudo pesado, mas quando caminhei até o altar com o irmão do Kyle, cercada de pessoas que realmente se importavam, percebi uma coisa, eu não precisava deles. Passei tanto tempo tentando fazer meu pai me escolher, enxergar meu valor, mas naquele momento vi que estava melhor sem o amor condicional dele. Kyle estava lindo, e quando vi ele no altar, todo estresse e raiva sumiram. Eu não pensava em Léia, no meu pai nem em toda a bagunça que me consumiu por tanto tempo, só pensava no meu futuro e em como finalmente eu estava livre de toda a bagagem que minha família trazia. Depois do casamento, as coisas ficaram quietas um tempo. Não ouvi nada do meu pai e honestamente, nem esperava. Ele fez sua escolha quando decidiu que os sentimentos da Léia eram mais importantes que os meus e eu não ia correr atrás dele. Eu tinha Kyle, a família dele e nossos amigos. Eles eram mais família para mim do que a minha própria. Mas claro, nada fica quieto por muito tempo quando se trata da minha família. Um mês depois do casamento recebi uma mensagem da minha madrasta, um texto longo, cheio de rodeios, dizendo que sentiam minha falta e queriam resolver as coisas. Ela falava que Léia estava arrependida e que eu devia deixar isso para lá pelo bem da família. Quase ri ao ler. Depois de tudo o que aconteceu, eles ainda não entenderam, ainda acham que isso é algo que pode ser varrido para debaixo do tapete. Como se anos de mentiras e manipulação não fossem nada, como se eu devesse perdoar Léia só. Porque ela disse que está arrependida,
mas o detalhe é, ela nunca nem me pediu desculpa, nunca veio falar comigo, nunca pediu desculpa, nem sequer reconheceu a dor que causou, e mesmo assim eles achavam que eu tinha que seguir em frente. Ignorei a mensagem de início. Não queria lidar com isso. Achei que se não respondesse eles iam entender e me deixar em paz, mas uma semana depois recebi outra, dessa vez do meu pai, curta e direta. Sentimos sua falta, vamos conversar. Parte de mim queria gritar, porque eu sempre tinha que consertar as coisas. Porque era minha obrigação procurar e fazer as pazes quando eles foram quem me machucou. Eu dei chance atrás de chance e sempre me decepcionaram. Cansei de ser quem tem que resolver tudo, não queria conversar, não queria voltar a fingir que estava tudo bem quando não estava, então decidi cortar eles totalmente, bloqueei os números, excluí das redes sociais e disse para mim mesma que era isso, chega de correr atrás, chega de dar segundas chances. Foi difícil no começo, porque lá no fundo eu ainda queria acreditar que talvez, de algum jeito, eles fossem mudar, que meu pai finalmente perceberia que eu merecia melhor, mas quanto mais eu pensava, mais percebia que isso não ia acontecer, ele nunca ia me escolher. Ele deixou isso claro quando me deu aquele ultimato sobre Leia. Kyle me apoiou muito nisso tudo, disse várias vezes que eu estava fazendo a coisa certa, que eu não devia nada para eles e que eu merecia ser feliz sem a influência tóxica deles na minha vida. E ele tinha razão. Pela primeira vez em muito tempo eu sentia que tinha controle da minha própria felicidade. Eu não esperava a aprovação do meu pai nem um pedido de desculpa falso da Leia. Eu vivia por mim e isso era libertador. Mas claro, não parou por aí. Meu pai descobriu que eu o bloqueei e aí começaram os e-mails longos, emocionais, dizendo que eu estava destruindo a família e que me recusar a perdoar Leia estava partindo o coração dele. Ele falava sobre como família deve ficar unida não importa o que, e como eu estava sendo injusta com Leia por não dar uma chance para ela consertar as coisas. Quase não respondi, minha vontade era só apagar o e-mail e pronto, mas alguma coisa em mim instalou. Eu estava cansada de ser a vilã na história deles, cansada de ser a única que devia perdoar e esquecer enquanto eles seguiam em frente como se nada tivesse acontecido. Então respondi, contei tudo pro meu pai, tudo o que eu vinha guardando há anos. Falei o quanto doeu ele nunca acreditar em mim, como me senti abandonada quando ele escolheu as mentiras da Leia, como ele deixou eu sofrer por algo que eu não fiz. Disse que Leia tinha arruinado minha vida e que nenhum pedido de desculpa iria consertar isso. Disse que eu não queria mais fazer parte daquela família porque, claramente, eu nunca realmente fiz parte. Eles tinham escolhido a Leia e tudo bem, mas eu não ia continuar fingindo que dava para simplesmente superar tudo e seguir em frente. Foi bom colocar tudo para fora, mesmo sabendo que não ia mudar nada. Meu pai não respondeu ao e-mail e, honestamente, eu nem esperava que respondesse. Ele já tinha feito sua escolha há muito tempo e eu finalmente tinha feito a minha. Cortar relações com eles foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também foi uma das melhores decisões da minha vida. Pela primeira vez eu não vivia mais à sombra das mentiras da Leia, não corria atrás da aprovação do meu pai nem tentava consertar uma família que nunca esteve realmente lá por mim. Eu estava livre. Kyle e eu estamos ótimos agora, estamos começando a pensar no futuro, talvez até em ter filhos um dia e eu sei que, aconteça o que acontecer, não vou deixar o passado me definir, eu tenho uma família agora, de verdade. Com pessoas que realmente me amam e me apoiam e isso já é mais do que suficiente. Então é isso. Cortá-los não foi fácil, mas valeu a pena. Às vezes você precisa deixar de lado as pessoas que te machucam, mesmo que sejam da sua família, porque no fim das contas, sua paz é mais importante do que as expectativas deles, e, honestamente, nunca fui tão feliz. Cerca de um ano depois de cortar minha família achei que tinha terminado com eles, de verdade,
Minha vida estava boa, ótima até. Eu tinha o Kyle, a gente estava pensando em morar juntos, e pela primeira vez, eu não acordava todo dia estressada com um drama familiar. Era como se eu finalmente tivesse chegado a um ponto em que podia ser feliz, mas aí, do nada, recebi uma notícia que nunca esperei. Um dia, eu estava rolando as redes sociais, cuidando da minha vida quando recebi uma mensagem de uma amiga em comum da Leia. Fazia séculos que a gente não se falava, então não sabia por que ela estava me procurando. No começo pensei que era só para dar um oi ou algo assim, mas não, a mensagem foi direta ao ponto. Ei, você ficou sabendo da Leia? Deixa eu te dizer, não é o tipo de mensagem que se ignora, por mais que você queira ficar longe de assuntos de família. Então, mesmo com tudo dentro de mim gritando para não me envolver, eu respondi não. O que aconteceu? A mensagem seguinte caiu como um tijolo. Ela está na reabilitação. Ela ficou viciada em drogas e tentou se matar. Lembro de ficar só encarando o celular tentando processar o que tinha acabado de ler. Leia, reabilitação, tentativa de suicídio. Não fazia sentido. Leia sempre foi a queridinha, a que nunca errava, a que todos acreditavam. Foi ela quem destruiu minha vida com mentiras e agora isso? Aparentemente, depois que cortei contato com minha família, as coisas começaram a desmoronar para Leia. Ela se envolveu com o pessoal errado, começou a experimentar drogas e a coisa saiu do controle rápido. Pelo que me contaram, não era só uma festinha. Era coisa pesada, comprimidos, heroína, o que conseguisse. Ficou tão ruim que ela chegou ao fundo do poço e tentou tirar a própria vida. Os pais dela, meu pai e minha madrasta, a encontraram bem a tempo, levaram ela correndo para o hospital e, depois que ela se recuperou fisicamente, internaram ela numa clínica de reabilitação. Eles estavam mantendo tudo em segredo, tentando proteger a reputação dela, mas a notícia vazou. Cidade pequena, você sabe, fofoca corre rápido. Fiquei lendo as mensagens sentindo uma mistura estranha de emoções. Por um lado, fiquei mal. Eu não desejaria algo assim para ninguém. Não queria Leia morta. E saber que ela tentou acabar com a própria vida foi difícil de assimilar. Mas, por outro lado, uma parte de mim não conseguia evitar pensar, karma, sei que parece duro, mas depois de tudo que Leia me fez passar, depois de destruir minha relação com a família e mentir sobre mim por anos, era difícil não sentir que isso era algum tipo de justiça do universo. Ela virou minha vida de cabeça para baixo e agora o mundinho perfeito dela desabou. Foi quase como se o universo estivesse equilibrando as coisas. Eu não procurei minha família depois de saber disso, não ia me meter naquela bagunça de novo. Por pior que as coisas tivessem ficado para Leia, eles fizeram a escolha deles quando acreditaram nas mentiras dela e me trataram como lixo. Eu não tinha intenção de reabrir aquela porta só porque as coisas tinham dado errado para eles. Uns dias depois recebi outra mensagem da mesma amiga em comum. Ela contou que meu pai e minha madrasta estavam tendo dificuldades com a reabilitação da Lia e queriam me procurar. Achavam que talvez eu pudesse ajudar de algum jeito, que eu podia estar lá para a família nesse momento difícil. Eu não conseguia acreditar na audácia, depois de tudo que fizeram, escolhendo Lia em vez de mim, acreditando nas mentiras dela, me cortando da vida deles. Agora queriam que eu voltasse para brincar de família feliz só porque Leia chegou ao fundo do poço. De jeito nenhum. Fiquei um tempão olhando para a mensagem tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria responder e dizer exatamente onde eles podiam enfiar esse pedido de ajuda, mas outra parte simplesmente não se importava mais. Eu não precisava da validação deles. Não precisava gritar nem ficar com raiva. Eu tinha seguido em frente e não ia deixar eles me puxarem de volta para o caos deles. Então não respondi, bloqueei a amiga em comum e continuei vivendo minha vida.